A vida de um viajante é feita de fracassos e descobertas. Mesmo quando ninguém acredita em ti, tu continuas a explorar. Simplesmente porque és curioso. Porque não consegues evitar. Questionas. Tens dúvidas. Mas confias na tua paixão, naquilo que te move. Tens o mundo inteiro por descobrir. E tu és parte dele. Tu és de toda a parte. Por vezes falhas, mas quando tudo se alinha, podes muito bem terminar com algo que vale a pena recordar. Tu não estás sozinho. E pronto, os últimos 15 anos da minha vida têm sido marcados por isto, por ter o enorme privilégio de guiar grupos à volta do mundo. E isso já me permitiu viajar um pouco por todo lado. Já estive em sítios quando eu era criança. Eu tenho uma história muito engraçada, porque eu sempre tive em mim a chama de ir, de sair. E venho de uma família onde isso não era sequer tradição, nem havia sequer o hábito de viajar. E eu era jovem, devia ter 12 anos, e estava num dentista, e a dentista, estávamos a conversar já não sei sobre o quê, e ela virou-se para a minha mãe e disse: não, um dia o Tiago vai percorrer o mundo num jeep, sabe? Assim, uma daquelas frases. E aquilo para mim era uma altura em que eu achava inspiração nos catálogos do Coronel Tapioca, estão a ver ao tempo que isto já foi, e aquilo para mim parecia completamente fantasioso. E a verdade é que hoje em dia eu lembro-me dessa frase muitas vezes, porque efetivamente já tive a oportunidade de estar em sítios onde eu nunca imaginei que pudesse estar. E pronto, e o facto de ser guia e trabalhar na Nomad foi a rampa de lançamento para o poder fazer. Enquanto guia, a nossa função é servir de ponte entre aquilo que são os nossos viajantes e o meio natural. E somos uma alavanca para que, através da montanha, as pessoas saiam da sua zona de conforto e expandam os seus horizontes. E é para mim muito gratificante partilhar com os nossos viajantes locais como os Himalaias e vê-los e ver os olhos a brilhar como os nossos brilham, e poder partilhar esta paixão que nós temos pelo mundo natural, e vê-los também a eles apaixonarem-se pelos sítios, a perceberem as dinâmicas das pessoas que vivem todos os dias nestes locais, não é? Que nós visitamos e achamos muito bonito a visitar, neste caso as montanhas de Tian Shan no Quirguistão, mas as pessoas que lá vivem têm os seus próprios desafios e têm uma realidade completamente diferente, e poder ser um catalisador deste expandido horizonte é algo que eu acho que é extremamente gratificante. Hoje em dia a agência cresceu, nós somos uma equipa com mais de 20 entre guias de trekking e líderes de viagens de aventura. Temos aproximadamente temos aproximadamente 1000 viajantes por ano. Agora a pandemia já está aparentemente para trás das costas e já voltamos à velocidade de cruzeiro novamente, e é um cotidiano frenético. Muitas vezes a ver quem chega, a ver quem sai, mas acima de tudo são estas pessoas e são estes sorrisos, são estes momentos que nos servem muito como energia para a nossa profissão. Nós na agência, para além de produzirmos e idealizarmos viagens, acreditamos também que a montanha deve vir para o meio urbano, e dinamizamos ao longo do ano várias iniciativas que tentam diminuir essa ponte, ou seja, como é que nós podemos, num ambiente urbano, transmitir aquilo que nós vivemos quando estamos ao ar livre. E uma dessas iniciativas foi o Festival de Cinema.
como em tudo que é uma profissão, há coisas boas e coisas más. E aqui na imagem vemos o nosso amigo Jorge Beleza a tentar ter algum nexo deste caos de equipamento. E hoje em dia, coisas que no início eram super glamourosas também perdem um bocado o seu encanto. E eu hoje em dia vivo aquilo que sempre procurei no início, que é: tenho uma família, tenho uma filha, e tenho de conjugar uma vida profissional que me obriga a estar muito tempo fora, uma vida familiar, e ainda por cima a minha mulher trabalha na TAP, por isso também nos ajuda muito a agenda, e uma vida pessoal em que eu tenho os meus projetos pessoais, e isto tudo é um grande desafio. E muitas vezes a nossa profissão é encarada com alguma inveja, até um bocado como o Nelson disse no início, mas vem com um peso muito grande. Vem com um peso muito grande porque muitas vezes temos de sacrificar tempo familiar para estar ausente a trabalhar, e muitas vezes temos que sacrificar objetivos pessoais porque estamos a trabalhar. Nós temos muita gente na equipa de guias que tem objetivos desportivos, e é muito ingrato porque nós muitas vezes passamos longas temporadas a trabalhar, onde não podemos estar nem a treinar, nem a praticar, e isto é assim uma mistura é uma alquimia muito delicada de se conseguir. Por isso a verdade é que isto é uma vida que também tem o seu custo, obviamente. No entanto, e um bocado para terminar, eu continuo muito, muito, muito grato por ter esta oportunidade de ter esta profissão, porque é efetivamente aquilo que me possibilita ver o nosso mundo, poder explorar o nosso mundo, e ter uma visão de primeira mão sobre aquilo que está a acontecer no nosso planeta. E de um ponto de vista profissional, é muito gratificante ver que hoje em dia temos um ecossistema em que os Tiagos de hoje em dia, por isso aquilo que eu procurava em 2001, hoje em dia já começa a haver esse caminho. Nós já começamos a ter pessoas que entram na equipa com pouca experiência, com muita vontade e querem trabalhar a tempo inteiro como guias, e já existe uma meta, já existe um framework para isso ser possível. Pronto, se eu já falei que chegue, e acho que agora podemos passar para a parte interessante disto, que é conversarmos todos um pouco. Tiago, muito obrigado por esta apresentação. Acho que já estamos todos um bocadinho inspirados, e espero que desse lado estejam com muita vontade de fazer perguntas e de saber mais coisas aqui sobre o Tiago e sobre esta profissão que lhe deu então esta oportunidade de conhecer o mundo e a fundo. Nós temos já aqui uma questão, e eu começo já pela questão que nos estão a colocar no chat, e depois vamos gerindo esta dinâmica. Andreia está-te a perguntar, basicamente, que características é que tu identificas como mais importantes para aquilo que é um guia de montanha? Se tu tivesses que elencar assim aquelas características core quando tu estás a escolher alguém para a tua equipa, quais é que são aquelas que tens em mente? Olha, eu acho que a capacidade de liderança é aquilo que é core, porque técnica, componente física, tudo isso se adquire. Agora, saber gerir grupos e ter, mais que saber gerir grupos, que isso também se aprende, mas ter um espírito de liderança e um gosto por liderar, acho que é uma coisa fundamental, porque isso é a base. E quando estamos no terreno e as coisas começam, quando tudo corre bem e é tranquilo. Agora, quando as coisas começam a correr mal, e nós ainda ontem na agência, tivemos uma situação delicada numa das nossas viagens, por isso as coisas correm mal com muita frequência, e podemos também falar sobre isso mais à frente, sobre tudo aquilo que já correu mal, mas quando as coisas correm mal, as pessoas olham para um guia como uma tábua de salvação, é uma boia. E claro que quanto mais tecnicamente sólido nós formos, mais à vontade nós estamos, mas a base tem que ser uma capacidade de liderança muito forte.
E isso adquire-se com a experiência, agora tem que sair de um traço de personalidade, que é nós temos que querer estar à frente de um grupo de pessoas. Logo temos que gostar de estar com pessoas. Ok. Nós temos aqui uma outra pergunta da Mariana, mas que eu vou guardar um bocadinho mais para a frente na conversa, e se calhar agora vou dar a palavra ao Nuno Maia, que levantou a mão e que imagino que era fazer uma pergunta de viva voz ao Tiago. Força, Nuno. Tens só que abrir o microfone, Nuno, por favor, senão não te conseguimos ouvir. Ok. Boa noite a todos, boa noite ao Tiago. Eu vou fazer duas perguntas. Eu acompanho o Tiago nas redes sociais e acompanho a Nomad quase desde o início, que aprecio muito. E a pergunta ao Tiago, a primeira é projetos pessoais, ou seja, a gente conhece muito o teu trabalho como guia, mas projetos pessoais. Em princípio, que tempo e dinheiro não havia problema, o que é que tu gostavas de fazer a nível pessoal? Essa parte pessoal não conheço e acho que deve ser interessante. A segunda pergunta, Alpes ou Himalaias, o que é que gostas mais? Olha, à primeira, a pandemia deu-me cabo de uma exposição ao Denali. Por isso andei 2 anos a preparar-me para ir ao Denali, e a primeira, assim que a pandemia começou, eu ainda acreditei, não continuei a forçar por aí fora, e quando veio outra vez este último ano da pandemia, matou completamente esse projeto. Por isso, esse era o meu grande último projeto, teria sido o Denali. E eu gosto muito deste tipo de projetos, que é, como eu sou guia, e não é como eu sou guia, eu nunca fui muito bom a nada. E como sou guia, não tenho muito tempo para me dedicar aprofundadamente a uma disciplina. Imagina, eu em escalada em rocha flutuo bastante de grau, porque basta-me estar uma época de verão a guiar, e quando em setembro volto ao rocódromo, parece que voltei a estaca zero. E como nunca consigo ser muito bom em nada, tento ser competente em muitas coisas. Então domino relativamente bem muitas modalidades. Ou seja, tudo aquilo que envolve exploração, autonomia, múltiplas logísticas complexas, múltiplas modalidades, é isso que me atrai. E o Denali tem exatamente isso. Eu não tenho super fácil, não tenho nada que saber, mas tem uma componente logística muito complexa. Por isso, normalmente, os meus projetos pessoais vão nessa direção. Nos últimos anos, tenho feito um bocado de tudo. Já fiz uma expedição de rafting no Brasil, em que durante uma semana descemos um rio no Jalapão. Já fiz uma expedição de BTT em que a ideia era atravessar uma parte do deserto do Saara, claro que aquilo correu mal. Já fiz uma expedição na Amazónia em que percorremos o continente sul-americano costa a costa. Por isso, os meus projetos pessoais não estão inteiramente ligados a uma visão de montanha pura e dura, como nós estamos habituados a ver, não é? De escalada, de verticalidade. Eu tento ser um bocadinho mais eclético, até porque muitos projetos pessoais vêm do meio editorial, onde também havia estas oportunidades de cobrir várias facetas. Mas para o futuro, aquilo que eu irei procurar, e agora com este arrumar o Denali e começar a fazer esse tipo de projetos, é coisas de sítios isolados e com logística complexa. Felizmente, a agência acaba por, eu como também estou ligado à produção das viagens, acabo por também ter aí muitos projetos pessoais que às vezes se transformam em projetos comerciais. Nós acabamos de lançar agora uma viagem na Groenlândia, que será um trekking autonomia de 9 dias, e esse projeto comercial nasceu de um projeto pessoal que eu tinha na região. Por isso as coisas também se misturam um bocado. Alpes ou Himalaias? É simples, que é, tu quando estás nos Alpes, o teu pescoço inclina 45 graus. Quando estás nos Himalaias, inclina tipo 180. É uma escala que não há mais lado nenhum. Olhar para uma montanha de 8.000 metros é uma cena que não há mais lado nenhum. Muito bem. Tiago, temos aqui, olha, estás a gerar muita dinâmica nas perguntas, o que é ótimo, mas só o Nuno é que até agora teve vontade de te colocar a pergunta diretamente, mas a nossa audiência está muito interessada em perceber as histórias que tu tens das viagens, e uma história de montanha. A Tânia Leal pergunta-nos, ou pede para partilhares connosco,
uma história que para ti tenha sido muito marcante nestas viagens que tu tens tido a oportunidade de fazer, ou então assim no ambiente de montanha. Tens assim uma que tenha marcado e que gostasses de partilhar connosco? Epá, olha, eu vou-vos contar uma história que tem a ver com este lado profissional de guiar pessoas. E eu trabalhei durante muitos anos nos Himalaias, a guiar ao Campo Base dos Annapurnas, e num dos grupos tive uma viajante dos Açores que chegou lá super, como é que se diz? Pronto, entusiasmada e a dizer que estava muito à vontade naquele tipo de ambiente, caminhava imenso nos Açores. E quando nós chegamos ao início do trekking, logo na primeira noite, a senhora queria desistir. Pá, dizia que as condições dos refúgios eram super básicas, queria desistir. E uma das suas funções enquanto guia não é só apontar o caminho, mas é também exatamente, pronto, a questão da liderança e de gerir o grupo. E eu tenho muito orgulho em ter uma baixa taxa de desistência. É algo em que eu acredito muito, pessoalmente, em que se deve forçar as pessoas a não desistir. E então lá comecei o processo de, pá, não desistes, não desistes, não desistes. E aquilo foi todos os dias assim. Ela, depois já à hora do almoço, queria desistir. Aquilo, pá, foi um inferno. E eu, como estratégia, agarrei-me, aquilo na primeira na primavera, por isso estava tudo cheio de neve, e eu, como estratégia, agarrei-me à cenoura, que é, pá, tu vais chegar ao Campo Base das Annapurnas, aquilo é de outro mundo, aquilo é coisa assim mais surreal à face da terra, pá, tu gostas de natureza, não sei o quê, pronto. Agarrei-me a isso como estratégia. Quando estávamos a chegar ao Campo Base, pá, um dia incrível de sol, tudo cheio de neve, pá, perfeito, um dos melhores dias de montanha. Por isso imaginem, tipo, Yangtze, 6.000 e tal metros, Annapurna Sul, pá, Annapurna 3 lá ao fundo, que foi agora recentemente escalada a Aresta Sudeste, pá, Annapurna 1, espetacular, um anfiteatro incrível. E eu disse, então, valeu a pena? E a resposta foi, não. Opa, e tu ficas de rastros, não é? E eu nem tinha que atirar dali. Pronto, pá, aquilo foi completamente arrasador. Anos mais tarde, não muitos anos mais tarde, se calhar 2 anos mais tarde, cruzei-me com outro viajante desse grupo que me contou que algum tempo depois esta pessoa tinha tido um cancro e que lutou contra esse cancro e em comentários dizia ela que se eu cheguei ao Campo Base ou Annapurna, opá, eu então vou vencer este cancro. Ou seja, muitas vezes nós estamos no terreno e as pessoas estão ali em luta e nós somos para onde elas se carregam com mais facilidade, mas depois quando chegam a casa aquilo começa a cimentar e traz frutos. Pá, isto foi uma história que me marcou muito, porque no terreno foi muito duro, foi uma pessoa que me deu muito trabalho de início ao fim, que no terreno eu nunca senti que aquilo tivesse valido a pena, mas depois quando tu ouves alguém, porque tudo isto da montanha é tudo muito superficial, se ficarmos só por aqui, não é? Nós podíamos parar de escalar e ninguém queria saber de nada. Mas depois quando tu vês isto na vida prática, eu acho que tem muita força, que é quando tu sabes que alguém usou um trekking para combater o cancro e que isso lhe dava força, opa, é algo que a mim me toca bastante e que acho que nos motiva bastante. Olha, Tiago, agora que já estamos assim todos um bocadinho emocionados, aqui uma coisa para aligerar um pouco. A Sílvia pergunta, tipo, aí é uma pergunta muito generalista, mas para quem se quiser iniciar na montanha, entendo eu a pergunta da Sílvia desta forma, se estiver enganado, Sílvia, corrige-me por favor, qual é que tu achas que pode ser uma boa montanha para se iniciar, um bom trekking ou uma boa ascensão, e depois leva-nos aqui para outra questão que muitas vezes nós até na nossa profissão nos é colocada muitas vezes, é como é que eu me preparo para isto, não é? Eu tenho aqui uma vida muito urbana, se quiseres, e vivemos muito ao nível do mar, e quero ir para um ambiente mais desafiador, como é que eu me posso preparar para ter a certeza ou para ter alguma confiança que chegando lá as coisas vão correr bem? Bem, isso é assim um bocado, isso dava toda ela uma conversa. Eu acho que, se calhar respondendo à primeira pergunta, dando a volta, qualquer montanha é uma boa montanha. E acho também é importante nós quebrarmos barreiras. Eu lembro quando entrei para o CCP no Porto,
para o clube. Uma vez estávamos lá a conversar e a malta estava a falar da Patagónia e eu questionei se já alguém tinha ido e na altura responderam-me como se estivéssemos a falar de Marte. E é também importante transmitir esta ideia, que é as montanhas mais longínquas que vocês possam imaginar são tão longínquas quanto a Serra da Estrela é para quem vive nelas, estão a perceber? Ou seja, tudo é exótico dependendo do nosso ponto de vista e tudo é acessível dependendo do nosso ponto de vista. Claro que isto tem aqui algumas limitações, obviamente, isto é uma generalização, mas cá eu respondo com todas. Pá, o que interessa é ir, acima de tudo. E tanto podemos ir para a Patagónia e andar em passadiços, porque nas Torres de Alpine tem muitas secções de passadiço, por isso podemos ir podemos ir para a Patagónia e caminhar em passadiços, como podemos ir para os Picos da Europa e fazer trekkings super, super arrojados. E eu guio nos Picos da Europa e o maior prazer que me dá também é esta desconstrução, que é a malta chega lá a pensar que os Picos da Europa é tipo Sintra. E assim que saem daquele teleférico e vem aquele ambiente, mudam logo de perspectiva. Por isso, acho que é interessante isto, que é qualquer montanha pode ter várias abordagens. Como é que nós nos preparamos? Epá, depende muito do objetivo, não é? Há coisas em que o ir, e não sei se o Hugo está aqui, mas o Hugo que fez um trekking gigante, acho que a preparação foi muito descontraída, e é isso, e foi, e fez. E às vezes o ir é a melhor forma da gente se preparar, é chegar lá e depois enfrentar a realidade. Muito bem. Tiago, eu gostava de puxar um bocadinho o filme atrás, se quiserem, e perceber como é que chegamos a este Tiago hoje, que é um guia de montanha que já com experiência e com 15 anos de experiência, mas perceber como é que surgiu a tua ligação à montanha. Já percebemos que no início, desde muito jovem, tinhas este interesse, este chamamento por viajar, por sair dos locais onde te movimentavas habitualmente, mas a ligação concreta à montanha surge através de quê? Com que idade é que tu identificas assim, pá, a partir daqui isto foi marcante e eu comecei a criar uma ligação forte? Pronto, é isso que é, eu desde muito jovem que tinha este apelo e é uma coisa mesmo visceral porque não tenho nenhuma referência familiar para atribuir e tinha esse apelo, depois consegui que criassem um agrupamento de escoteiros na minha freguesia, por isso entrei para os escoteiros e esse foi o primeiro grande passo, foi estar numa comunidade onde o intuito é ir. E aí comecei a sair, mas continuava a arder qualquer coisa cá dentro. E na altura, lembro-me perfeitamente de ir à Camping Shop, buscar os catálogos da Petzl e ver aquelas imagens e tudo aquilo era algo que despertava em mim muito interesse. E então, assim, um segundo passo, e acho que foi decisivo, foi entrar para o Clube de Campismo do Porto. E aí então foi uma rampa de lançamento porque passei de um ambiente de escoteiros para um ambiente de montanha. Por isso a entrada no clube foi sem dúvida um momento super, super marcante. E depois foi muito orgânico. Foi basicamente, acho eu, que seguir um apelo e seguir uma paixão à qual que eu não podia ignorar, mas acho que assim o grande passo foi isso, foi entrar no clube, que foi essa rampa de lançamento para começar a aprender o que é movimentar em montanha. E é uma coisa muito importante que eu acho que os clubes têm, que é a nossa capacidade de ter mentores. Por isso eu tive, sei lá, pessoas como o Alcino Souza, como o Vítor Teixeira, também de certa forma o Miro, um pouquinho também o Sérgio Martins, pessoas que me passavam conhecimento e me davam a confiança para andar para a frente. Tiago, o Hugo estava aqui a corroborar aquilo que dizias há pouco, que de facto o desafio começa por decidir. Isto faz-me lembrar uma passagem de um livro que partilhamos do Eric Lane, A Filosofia para Exploradores Polares, em que ele diz exatamente isso. Se eu tivesse em todos os desafios que me propus, se calhar não tinha feito. Primeiro decido e depois arranjo forma de lá chegar. E eu acho que houve um momento na tua vida que foi um bocado isto. Estavas na faculdade, estavas num curso de engenharia,
seguias uma vida mais padrão, standardizada, se quisermos, e a certa altura tens ali uma decisão que é: eu vou abandonar isto tudo e vou-me dedicar à montanha. Pá, como é que foi esse momento? Falaste um bocadinho disso na apresentação, mas eu tenho a certeza que isso teve muitas consequências e foi um momento muito importante, uma decisão muito importante. Queres nos falar? Sim, foi super violento. E aí está, que é, eu não espero de forma alguma transmitir aqui uma imagem muito glorificada disto, que é, pá, eu simplesmente não conseguia evitar. Pá, e se calhar, se eu fosse, sei lá, brilhante aluno na faculdade, se calhar já não tinha tido este percurso de carreira, ou seja, eu não quero de alguma forma passar aqui uma imagem glorificada desta opção. E eu acho que isto é muito relevante e hoje em dia, quando falamos com aspirantes a guias e mesmo a líderes de viagem, é muito importante haver este fogo, que era, eu não sei, eu não conseguia evitar pensar nisto, eu vivia e respirava montanha. E isso mantém-se até ao dia de hoje. É impressionante as horas, os milhões de horas que eu dedico a isto. E aí está, é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. E ali na faculdade, eu logo no fim do primeiro ano, pá, percebi que eu não estava ali a fazer nada. E de certa forma fui minando o meu percurso na faculdade até que eu não tinha já forma de continuar. E um dia cheguei a casa e disse, pá, pronto, efetivamente vou abandonar a faculdade, não estou lá a fazer nada, e vou procurar uma forma de trabalhar o tempo inteiro no outdoor. Na altura eu não sabia bem o que é que era, o que é que isso havia de ser, mas eu acreditava que isto era possível e de que havia de encontrar uma forma de tornar isto viável. Na altura já havia assim alguns horizontes, que é, nós tínhamos as rotas do vento já implementadas como agência, tínhamos o Garcia com o seu percurso desportivo, também já a guiar, havia as lojas, havia a Econauta, por isso havia já assim umas luzes de que se podia trabalhar nisto. Não havia, era assim um caminho muito claro do que é que se poderia fazer para chegar lá. E estando tu assim num ecossistema que dava sinais de que de facto podia haver oportunidades, mas estando num país que não tem cultura de montanha, ou que não tinha, e que provavelmente não continua a não ter uma cultura muito enraizada, quando é que tu percebes, pá, de facto, eu acho que consigo viver disto? Foi um período muito longo até perceberes isto, foi penar muito, como tu dizias. Foi penar muito. Basicamente, no ano em que eu decidi abrir a agência, eu tive que decidir ficar em Portugal ou sair. E tive uma proposta de trabalho no Chile. Por isso eu podia decidir, através deste período, eu perco-me um bocado nos anos, mas eu acho que foi entre 2001 e 2005, foi quando andei completamente à toa. Por isso eu trabalhei no Estádio do Braga, eu saí da faculdade em 2001 e trabalhei no Estádio do Braga em 2004. Eu acho que foi um bocadinho a seguir que as coisas começaram a orientar. Por isso entre 2001 e 2005 eu estava completamente à toa. E atenção, completamente à toa mesmo, que é, pá, a conta bancária sempre no zero, literalmente no zero. Aquilo era, pá, tudo ali muito, não a falhar a palavra, mas pronto, muito parco. E ali em 2005, 2006, penso eu tenho uma proposta de trabalho para ir trabalhar no Osorno, que é um vulcão no norte da Patagónia, e basicamente ir trabalhar como guia de ascensão ao vulcão. E foi nessa altura em que eu tive que escolher, que era, ou eu vou para o Chile e vou para uma zona de montanha e saio daqui, porque efetivamente em Portugal não havia esta disponibilidade. Eu não era suficientemente bom para ir para os Alpes, por isso, se fosse para os Alpes, eu nunca conseguiria chegar a guia de alta montanha, era uma coisa que eu tinha perfeita consciência. Então eu tinha que encontrar aqui um meio termo onde eu soubesse que era competente e que podia viver. Por isso, ir para os Alpes, ser guia de alta montanha, estava fora de questão, porque eu sabia que era virtualmente impossível. Ia para o Chile trabalhar no Osorno ou ficava em Portugal. E quando eu decidi ficar em Portugal, e na altura estava já a trabalhar como repórter,
Vi que ser repórter a tempo inteiro também não era uma possibilidade, porque já se via o mercado editorial a mergulhar de cabeça, e foi aí que eu decidi então que a melhor forma de garantir segurança era criá-la. E então é aí que cimenta a ideia de criar a agência e de garantir através disso que eu terei um salário para o resto da minha vida e não vou ser precário. E aqui eu acho que entra uma vertente diferente daquela que tivemos a ver até agora, que é o guia de montanha, mas entra o Tiago Costa, empreendedor, não é? Que cria aqui uma ideia de negócio, cria um projeto, e eu acho que toda a gente gostava de perceber um bocadinho como é que surge esta ideia da Nomad, que hoje eu diria que é uma agência de referência neste ecossistema, mas como é que surge, e pronto, e depois como é que foi este momento inicial de criação e desenvolvimento da ideia? Opa, eu costumo dizer sempre que se o Gonçalo Velez me tivesse contratado, não havia Nomad. Por isso, se na altura a Rotas do Vento ou a Papa Léguas me tivessem contratado, se calhar hoje em dia não havia agência. E surge disto, que era, surge de eu ter uma vida, de estar nestes anos todos com contas a zero, não é? De querer viver disto a tempo inteiro e de uma forma sustentável para o resto da minha vida e de não encontrar onde o fazer. Eu trabalhei também na Econauta, na loja de montanha, e foi aí que eu comecei um bocado a ver como é que as agências funcionavam e interagir com os clientes das agências que iam à Econauta fazer compras, e tentei me posicionar junto da Rotas do Vento e da Papa Léguas para ver até que ponto é que podia colaborar com eles. E isso não deu em nada, e não resultou em nada, e ainda hoje eu mantenho isso fresco quando sou eu, agora estou do lado de lá a contratar pessoas. E então, pronto, aí está. A solução passa por criar algo. E na altura tive várias coisas em cima da mesa, várias ideias em cima da mesa, desde uma escola de montanha, desde uma loja de equipamento, desde uma escola de montanha, uma loja de equipamento e uma agência de viagens. Houve aqui assim uma receita que teve durante muito tempo em cima da mesa. Eu penso que andei cerca de um ano a pensar nesta ideia, e é depois que o meu caminho se cruza com o Pedro Gonçalves e nós em conjunto decidimos abrir uma agência. Por isso eu sou empreendedor porque não fui contratado. Porque se me contratassem como guia de trekking e se me dessem condições de trabalho decentes, que é aquilo que eu hoje em dia tento dar aos nossos colaboradores, eu hoje não era um empreendedor, era um guia só, e era feliz, porque ser empreendedor não é a melhor coisa do mundo, tem muitos pesos. Nós, quando decidimos abrir a agência, olhámos para o panorama nacional e vimos que havia assim uma grande oportunidade, que era a ideia de combinar aquilo que era a nossa experiência de montanha e aquilo que são as nossas raízes de um guia de montanha com aquilo que era o ecossistema das viagens de aventura. E acho que aquilo que a Nomad trouxe para o mercado nacional e que foi bastante inovador e até mesmo do ponto de vista internacional, mas em Portugal foi bastante pioneiro, é a ideia de que nós criamos os nossos programas de início ao fim. Ou seja, toda a oferta da agência é criada dentro de portas. Nós controlamos tudo a partir do momento em que alguém chega ao aeroporto. Por isso, todos os táxis, todos os rickshaws, todos os autocarros, todos os hotéis, todas as bancas de comida, todas as mulas, todos os iates, tudo é decidido por nós. Isto dá-nos um poder de programação incrível. Pronto, e depois ter uma equipa no terreno de guias de trekking ou de líderes de viagem em aventura a guiar os nossos grupos foi algo que nos trouxe uma grande flexibilidade. Eu costumo dizer por piada que hoje em dia já está totalmente em Portugal aceite que se chama líder de viagem ou uma pessoa que enquadra grupos de viagens de aventura. Eu lembro-me de estarmos à volta de uma mesa a ter esta conversa e decidir como é que havíamos de chamar a isto, e então surgiu o nome líder de viagem, que hoje é uma profissão em Portugal, que várias agências já têm as suas equipas, por isso é muito interessante ver também que o mercado está a crescer e está a evoluir, e coisas que nós em 2007
não tínhamos certeza se iriam funcionar ou não, hoje em dia são perfeitamente já instituídas. Eu tinha aqui, Tiago, nas minhas cábulas, uma pergunta que vinha no seguimento do rumo que leva a nossa conversa, que era perguntar-te o que é Nomad, de facto, não é? Primeiro era como surgiu esta ideia e depois o que é Nomad hoje. E eu, a primeira vez que me sentei naquele escritório, veio-me à memória uma passagem de um livro que é o Equador, em que o protagonista é o Luís Bernardo Valença, que basicamente tem uma empresa de marinha mercante. E há lá uma passagem no livro em que se descreve isto, que ele tem barcos espalhados por todo o mundo e controla aquela operação desde aquilo que era o centro do Império, que era Lisboa. A Nómada é um bocado isto, mas nas viagens? É um bocado isso, sim. Por isso, a definição formal da Nomad é uma agência de viagens de aventura especializada em descoberta cultural e trekking. O que isto quer dizer é que nós, todos os dias, temos em média, eu diria, 50 pessoas espalhadas pelo mundo. Em média, no verão mais, em janeiro menos, mas eu diria assim, posso estar aqui um bocado a chacinar as contas, mas eu diria que assim, de uma forma bruta, todos os dias nós temos cerca de 50 pessoas espalhadas pelo mundo. Isto quer dizer que nós temos aproximadamente 5 ou 6 membros da nossa equipa no terreno, e isto pode ser alguém no Tibete, outros na Patagónia, outros no Senegal, por exemplo, está neste momento, malta no Transiberiano. Então entrar naquele escritório é, fazendo analogia para o título desta palestra, é uma janela para o mundo, que é estar todos os dias com os olhos postos no mundo. E é muito engraçado, e tu, beleza, podes também dar a tua experiência, porque tens um olhar mais fresco, que às vezes entra-se ali e é curioso como estar a debater, sei lá, a subida de combustível no Nepal é um tópico, estar a debater um golpe militar num determinado país, na Guiné, acho que foi agora recentemente, é um tópico, por isso é muito interessante como ali as coisas mais extraordinárias são o nosso dia-a-dia. Depois nós temos equipas dedicadas para o atendimento, para a contabilidade, para a comunicação, e depois aquilo que é mais o menino dos nossos olhos, que é uma equipa dedicada para a descoberta cultural e uma equipa dedicada para as viagens de trekking. Tiago, e centrando aqui mais naquilo que são os guias de trekking ou os guias de montanha, uma pergunta da Alexandra que basicamente tenta perceber um bocadinho, refere que tu disseste que não eras particularmente bom em nada, que tentavas ser o mais eclético possível, e ela pergunta-te se será melhor ter elementos com uma formação mediana, como tu dirias, em todas as disciplinas, ou se procuras, ou seria melhor ter elementos muito especializados em disciplinas concretas. Que visão é que tu tens disto? Acima de tudo, um guia não é um praticante. E nós não nos interessa para nada se um guia de trekking escala 8A. Por isso um guia tem que ser, eu quando digo que não sou bom em nada, é do ponto de vista desportivo. Eu tenho um grau de escalada baixíssimo, tenho que ronda ali o quarto inferior. Por isso, quando eu digo que um guia deve ser muito bom tecnicamente, e nas suas competências técnicas enquanto guia, aí sim tem que ser muito sólido. Coisas como primeiros socorros, leitura de terreno, navegação e orientação, gestão e liderança de grupos, depois dependendo do terreno onde opera, mas risco de avalanche, gestão de risco, pronto. Ou seja, mais que as suas competências desportivas, que aí é um bocado irrelevante. Claro que há coisas que têm um transfer muito grande para o lado profissional. O que é importante é que o guia seja muito sólido nas suas componentes técnicas. E aí depende, se temos um guia que nós temos na equipa, guias que estão mais em viagens mais fáceis, por assim dizer, e temos guias que estão em viagens mais difíceis ou mais complexas. Então, mediante como o guia se vai posicionando, também é mais ou menos exigente as suas competências.
quanto uma pessoa mais completa for, melhor. Por isso, se uma pessoa sabe progredir em terreno invernal, se uma pessoa sabe muito bem técnicas e logísticas de autonomia, se uma pessoa sabe muito bem, por exemplo, estar à vontade em altitude e dominar fisiologia da altitude. Quanto mais ferramentas uma pessoa tem, mais pode operar, ou em mais terrenos pode operar. Mas é importante se fazer esta separação, que é uma coisa são as competências desportivas de uma pessoa e outra coisa são as competências técnicas profissionais. Ok. Tiago, as perguntas estão a ficar um bocadinho mais técnicas, mas Bora, antes bora. de eu ir às próximas técnicas, vou deixar aqui só uma side note da Clara, que tu falavas de, a minha conta bancária andou ali muito mal durante muito tempo, e a Clara diz que desde que conheceu a Nomad, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, que a conta dela anda sempre no negativo, por isso não sei o que é que tu andas a fazer às pessoas, mas isto está a ter um impacto na vida delas, por isso é preciso ter algum cuidado. Não É sei osmose. se é negativo, a Clara depois pode dizer, se assim entender. Pergunta da Andreia novamente. Como é que tu planificas as atividades sem ir ao local, basicamente? Como é que o fazes, aplicações que usas, ferramentas, todo este mundo que vives dia a dia? Andreia, e é uma mistura entre trabalho detetive, bruxaria e alquimia. Não, mas agora a falar sério, é um trabalho muito detetive, e que não dá para explicar aqui, mas também varia muito de sítio para sítio. Imagina, uma coisa é planear uma viagem, imagina, sei lá, nos Picos da Europa, até numa zona que eu não conheço, mas é uma zona muito bem documentada. Imagina, se há uma zona dos Picos da Europa que eu não conheço, mas é uma zona muito bem documentada e eu conheço a região e conheço outras partes do maciço, isso é uma coisa. Outra coisa é quando estamos a criar uma viagem numa zona muito remota. E vou pegar no caso da Groenlândia, que acabamos agora mesmo de a produzir, por isso tivemos agora, acabou de sair no site da agência esta viagem, e foi um exemplo de um sítio onde não há nenhuma informação. É abrir, por exemplo, abres o Google Earth e tens pouquíssimas fotografias identificadas naquela região. Abres o Gaia GPS e não tens quase caminhos ali. Vês a referência do nome e esse nome não tem correspondência em lado nenhum. Então é muito um trabalho detetivo e depois é muita experiência. E aí está, não dá para explicar aqui, isto dava um curso de uma semana, mas é começar a pegar em pequenas evidências e começar a juntar peças. E nós, na agência, partimos de um conceito, por isso a Groenlândia partiu do conceito de explorar o lado mais remoto da Groenlândia, que é a costa este. Eu já tinha estado na costa oeste, por isso explorar o lado mais remoto da Groenlândia, que é a costa este, e levar as pessoas numa autonomia integral de 9 dias. Isto comercialmente implica muita logística, e há aqui muitas coisas que isto pode parecer assim relativamente fácil, mas que do ponto de vista comercial, ou seja, é fazer a ponte para quem não tem a experiência de montanha e pô-los a fazer uma autonomia de 9 dias completamente isolados na Groenlândia, isto é um salto bastante grande. E quando estamos a falar completamente isolados, é efetivamente isolados. Um barco deixa-nos num fiordo, vai-se embora e acabou. Não há mais nada, não há pessoas, não há contacto, não há nada, a não ser a visita ocasional de um urso polar. E isto é muito começar a juntar peças. Por isso, olha-se para o mapa, começa a identificar sítios. Eu trabalho como a minha área de trabalho fundamental é o Gaia GPS, eu através dos waypoints e com um conjunto de notas, fotos e sinalética começo a montar uma ideia do que é que existe. E é ler tudo, é ler créditos de filmes, porque às vezes num crédito de um filme aparece que a referência da pessoa que tinha o barco era aquela pessoa, é ler relatórios de malta que andou na região e que dá indicadores, e depois nós começamos a montar uma ideia da região, e já começamos a reconhecer através de fotos ou de descrição determinados pontos, e começamos a juntar aquilo tudo. E depois há um conjunto de outras ferramentas. Podemos ir para o Landsat 7, que é o
como é que se diz, a recolha de satélite que está em funcionamento há mais tempo no mundo inteiro e começar a ver imagens de satélite, começar a perceber se há evidências de caminhos naquelas imagens de satélite, cruzar isso com os mapas, cruzar isso com as leituras. Pronto, acho que não expliquei muito bem, mas não há grande forma de explicar isto assim em 30 segundos. Boa, acho que de facto podes um dia falar com mais pormenor com a Andreia, se ela quiser saber mais pormenor sobre este trabalho. Temos aqui o Hugo com a mão levantada, que quer fazer uma pergunta, por isso dou-lhe a palavra. Pedia-te só que abrisse o microfone, por favor. Obrigado. Antes de começar, deixa-me só dizer, o Tiago da Silva, não percebi, há pouco tinha a mão levantada, não sei se quer de facto fazer uma pergunta. Não? Ok. Força Hugo. Obrigado, Jorge. E olá, Jorge, e olá, Tiago, e obrigado pela tua apresentação, pela tua disponibilidade. Pronto, eu levantei a mão porque eu tenho perguntas menos técnicas, portanto achei que se quisessem misturar podia ser. Tinha duas até. A primeira é uma coisa que eu me interrogo, não é? Tu já desmontaste muito a ideia romântica de ser guia de montanha, não é? Toda a gente pode criar uma romantização disso, mas a verdade é que tu profissionalmente vais aos sítios com que as pessoas sonham, ou até eventualmente com que as pessoas nem sabiam que sonhavam, não é? Que é o meu caso com a Groenlândia. E tu vais e repetes, não é? E vais muitas vezes, e eu acharia que isso leva à banalização, ao desencanto daqueles sítios em particular, não digo o desencanto da montanha no geral. E portanto a minha questão era se alguma vez tu sentes isso, e se sim, como é que lidas com isso? Como é que te livras desse desencanto? A minha segunda pergunta vem do início da tua conversa, que eu achei muito interessante. Tu dizeres, traçares como quase o objetivo, não é? Que é reformar-te disto, não é? Tu usaste essa palavra que eu acho super curiosa. E gostava de saber se tens alguma ideia de quantas vezes é que tu pensaste não, afinal que se lixe isto, e aliás, quando é que foi a última vez que tu pensaste, não, que se lixe isto, vou voltar, vou ter uma vida mais banal, digamos assim. Obrigado. Hugo, vou responder à tua última pergunta. Hoje de manhã, acho que foi hoje de manhã a última vez que eu pensei isso. É um equilíbrio muito tramado, é uma vida muito, muito exigente. Eu pessoalmente estou em várias frentes ao mesmo tempo, e isto é algo que te suga muita energia. Claro que ciclicamente eu sou uma pessoa muito, muito emotiva e vivo as coisas muito intensamente. Isso tem um lado bom e um lado menos bom, e faz com que eu ciclicamente sinta fogo, meu, tipo, estou farto, não é? Tipo, vou virar as costas. Mas aí está, que é aquilo que me levou a ter esta vida, é aquilo que me leva a não desistir dela, que é eu sou incapaz de virar as costas, e cada vez que eu sinto que estou farto e que já não tenho mais nada para dar, dou por mim a não conseguir virar as costas. Claro que isto depois, do ponto de vista prático, é preciso uma pessoa ser ajustada ao longo do tempo, porque o tempo efetivamente pesa. Eu não sou assim tão velho quanto isso, mas também já não sou assim tão novo quanto isso. E vais ajustando um bocado o teu perfil e a forma como tu encaras esta vida para que as coisas funcionem. E aquilo que eu mais tento transmitir à nossa equipa e quem está a entrar na nossa equipa é: isto funciona. É muito interessante porque nós ontem, acho eu, tivemos que cancelar uma viagem da agência porque o líder dessa viagem é na Índia, por isso é uma viagem de corte cultural, vai ser pai nesse mês. E isto é muito interessante, quer dizer, é chato teres de cancelar essa viagem, é em setembro, estamos com imenso tempo, mas é muito interessante porque hoje em dia na agência, eu diria que se calhar 1/3 tem uma família. Quer dizer que isto resulta, e isso dá-me muita alegria, que é a ideia de eu me reformar disto é real. Isto é possível ao dia de hoje. Eu nunca sonhei que isto fosse possível. Nunca. Em 2001, quando eu decidi avançar, não é? Eu nunca sonhei que era possível tu teres... Nós costumamos dizer que qualquer dia temos que pôr isto no RS, que é... eu até tenho... Eu às vezes quando perguntam o que é que eu faço, eu nem sei bem o que é dizer, não é? Porque,
porque a verdade é essa que é, isto é real, mas depois parece que ainda é assim meio etéreo em Portugal. E aquilo que eu tento dizer a quem entra na equipa é, isto é real. Pá, agora façam uma gestão da vossa vida para que isto seja sustentável. Pá, tal como ser médico, ou tal como ser a minha mulher que é assistente de bordo e passa imenso tempo fora. Tudo tem o seu lado menos bom. Só que para aqui ainda não há um framework, nós ainda não temos referências, é isso que nos falta, não é? Nós não conseguimos olhar e dizer assim, pá, não, tipo, esta pessoa fez este percurso. Pá, nós temos assim alguns apontamentos, temos o Garcia, ou o Velez, ou o Roxo, ou sei lá, o Megre, mas não há ainda assim uma estrutura muito forte. Por isso, para responder à tua pergunta, pá, basicamente todos os dias, e basicamente isto é um ciclo de desmotivação, motivação e bora para a frente, e acho que também faz um bocado parte da minha personalidade. A primeira parte da pergunta, opá, é muito interessante porque eu, todas as vezes que saio do teleférico de Fonte TD, pá, fico super contente. E estamos a falar só, entre aspas, do teleférico de Fonte TD. Pá, fico super feliz. Eu fico super contente quando chega a época. Eu normalmente passo cerca de um mês nos Picos Europa, de verão, não é? Depois tento lá ir de inverno, nem todos os invernos que consigo, mas de verão passo sempre lá um mês. Opa, e quando esse mês está a chegar, eu fico tipo super entusiasta, fico tipo super contente. Quando chega ao fim do mês e estou para vir embora, digo, fogo, pá, não quero voltar aqui tão cedo. Mas depois quando passa aquele tempo e tipo, aí é época de ir para os Picos Europa, pá, que fixe, meu, bora, fico super, super feliz. Por isso eu acho que pá, ainda consigo ter este entusiasmo pelos sítios, não é? Agora, isso não me acontece em todos os sítios. Eu já guiei em Marrocos, pá, e é um sítio onde me custa ir. Eu não, pá, não, pronto, não é um sítio que me encante. Por isso eu acho que também é importante que, apesar de nós sermos profissionais e termos que guiar onde for preciso, pá, nós conseguimos nos posicionar nos sítios em quais nós somos apaixonados, também é uma forma de alimentar esse bicho. Imagina, eu guiei durante muito tempo no Nepal e depois tive que deixar por questões profissionais, porque era preciso noutro sítio e aquela viagem tinha que passar para outra pessoa. Opa, e fiquei com muita pena de abandonar um sítio onde eu tinha uma relação com muita profundidade. Por isso, isto mais uma vez é que um equilíbrio entre um lado profissional e um lado emocional, não é? E é este equilíbrio que faz com que nós consigamos ter um rendimento, porque temos que trabalhar onde é preciso trabalhar, mas depois estarmos em sítios que realmente nos apaixonam. Agora, o que é que acontece também e é muito ingrato quá perguntam assim, pá, Tiago, a malta, imagina, os nossos viajantes dizem, pá, Tiago, o que é que tu em Portugal aconselhas que a gente faça? Epá, e eu vou-me desculpar, mas eu fico assim um bocado naquela. E isso é verdade que é, pá, quando tu tens a oportunidade e o mega privilégio de ver tanta coisa, pá, tu chegas à torre e dizes, pois, ok. Por isso sim, também acontece isto, que é, pá, tu quando já vês muito, pá, já vês coisas inacreditáveis, opá, já não é bem ali o cântaro magro que te faz cair o queixo. Pá, não desvalorizando o nosso território, mas isto um bocado para dar um exemplo concreto disso, de que realmente acontece um bocado, ficares um bocado insensível, não é? E olhares para coisas que são inacreditáveis, mas como já viste tanta coisa, ficas assim um bocadinho mais insensível. Opa, mas naqueles sítios que realmente te mexem cá dentro, acho que isso continua sempre a ter esse efeito. Tiago, temos aqui participantes a dizer que está a ser muito inspirador, mas outros a procurar um bocadinho as coisas menos boas, que é quem perguntou, o Ricardo, incidentes, acidentes, coisas que correram menos bem no terreno. Se nos podes contar, se já tiveste e nos podes contar uma coisa ou outra. Então, vamos assim, só muito rapidamente. Então, tivemos um bacana que foi preso na África do Sul, tivemos uma fatalidade no Quirguistão, tivemos um grupo que quase morreu afogado dentro de um comboio a caminho de Saigão. Eu já levei com gás lacrimogéneo, mas sim, pá, isto há muito, ao fim de 15 anos, com este volume de viajantes, os acidentes acontecem com bastante frequência. Felizmente, a única fatalidade que nós tivemos foi de causas naturais, uma pessoa que morreu de causas naturais, mas estava numa viagem no Quirguistão.
nunca tivemos nenhum acidente grave, muitas pernas partidas, braços, quedas de veículos em movimento, mas nunca tivemos assim nenhum acidente extremamente grave. Eu acho que também, por um lado, porque nós levamos o risco muito a sério e isso reflete não só na preparação das viagens, mas também na exigência que nós colocamos à nossa equipa que está no terreno, e cada vez isso é um tema onde nós apostamos, porque estar em montanha não é fugir do risco quando ele aparece, mas é saber geri-lo e saber um bocado antecipá-lo. Por isso, como é que se planeia uma atividade, neste caso, como é que se planeia uma viagem, de forma a gerir e a conhecer e a gerir os riscos que podem estar em cima da mesa. Mas sim, assim, uma história muito engraçada, duas assim curiosas. Tiago, espera aí, mas explica-nos lá, como é que um guia de montanha se deixa apanhar por gás lacrimogéneo? Explica lá, que esta Nunca viste gás lacrimogéneo na montanha? Não frequentas esses sítios? Então eu estava a vir de Pokhara para Katmandu, e na altura nós vinhamos de autocarro. Depois começamos a fazer essa ligação de avião, mas na altura fazia-se de autocarro. E víamos na estrada, obviamente, e de repente o autocarro para numa barricada. E tínhamos dois carros à nossa frente e estava o nosso autocarro, um autocarro público, e uma barricada, não é? Essa barricada tinha sido erguida pela população daquela aldeia, que estava toda concentrada à frente da esquadra da polícia. Atenção que o povo nepalês são os gajos mais porreiros e são as mulheres mais simpáticas à face da terra. Pá, é mesmo uma cultura super calorosa. Pronto, eu naquela altura, já ia lá há muitos anos, estava completamente à vontade. E então fui para o meio da manifestação, ver o que é que estava a acontecer, para tentar perceber quanto tempo é que aquela barricada iria demorar. E pronto, eu estava lá com alguns viajantes nossos e estava super descontraído a tentar perceber o que é que estava a acontecer, e basicamente tinha sido um miúdo que tinha sido perseguido pela polícia, na perseguição tinha caído abaixo da ponte e tinha falecido. E as pessoas queriam agarrar o polícia para fazer justiça pelas suas próprias mãos. E neste processo eu estar ali a tentar perceber quanto tempo é que aquilo ia demorar, de repente começam a chover pedras para a esquadra da polícia. E eu aí já pensei, bem, isto pode correr mal. E começo a tirar os nossos viajantes de volta para o autocarro, quando de repente vejo uma lata de gás lacrimogéneo a passar. E descobri nessa altura uma coisa muito interessante, que é o gás lacrimogéneo não se vê. Por isso aquele fuminho branco que sai da lata, que aterrou relativamente longe de nós, não é isso que te faz chorar e querer vomitar. É uma coisa invisível. Pronto, e foi assim que nós fomos apanhados pelo gás lacrimogéneo, e tivemos que abandonar essa viagem, e pronto, e começam aquelas peripécias típicas quando as coisas correm menos bem, de voltar tudo para Pokhara outra vez, e aquela estrada ficou cortada durante 5 dias, arranjar uma estrada alternativa para sair dali, o autocarro não podia fazer ligação porque estava ali empancado. Pronto, mas é assim que se leva com gás lacrimogéneo quando se está a guiar trekking. E as outras histórias que ias contar? E as outras? Então, uma muito engraçada foi uma das nossas primeiras viagens, por isso a agência tinha talvez 1 ano, e a nossa carrinha na Mongólia ia tentar atravessar um rio, e a meio do rio vira e fica empancada no meio da lama. A sorte foi que a única porta que abria ficou virada para cima, em vez de ficar virada para o fundo do rio. Então a malta teve que sair da carrinha, acampar. Nós levávamos um kit de acampamento para emergências, acamparam lá da carrinha, a carrinha não saiu mais dali, ficou presa no rio e na lama, e esperaram, se não me falha a memória, 1 ou 2 dias até que alguém passasse para os tirar de lá. Por isso imagina, na altura quando nós soubemos isto, quase que nos dava um ataque cardíaco, não é? Nós na altura ainda estávamos um bocado a descobrir como é que se geriam todos estes problemas. E a segunda foi um caso muito engraçado de um viajante nosso que na África do Sul, na cidade do Cabo, comprou uma fisga e depois no Parque Nacional de Etosha, penso eu, saiu do caminhão todo terreno e ameaçou um leão com a fisga. Por azar estavam a passar 2 rangers do parque
e prenderam todo o caminhão, todos os nossos viajantes foram presos na África do Sul. Por acaso não sei se foi então. E pronto, e depois tivemos que convencê-los a libertar primeiro o grupo e depois o senhor da fisga, e pronto. Boa. Olha, o Sérgio Teixeira coloca-nos aqui um bocadinho a questão naquilo que é ser guia de montanha ou guia de trekking e pergunta basicamente como é que tu te formaste, como é que tu te preparaste para ser um guia de montanha e coloca aqui uma questão que é sempre, eu diria, relevante e discutível, que é qual é o reconhecimento que tens internacionalmente e que a tua equipa tem para guiar internacionalmente? Boa. Olha, isso é uma pergunta muito, muito válida. Então vamos primeiro pela parte mais fácil, que é a minha formação foi uma formação que não vem, como eu disse, eu rapidamente percebi que não iria chegar a guia ou IAGM, por isso seguir um caminho de guia ou IAGM, para mim eu vi logo que isso não ia funcionar. Nós não temos nenhum guia ou IAGM em Portugal, e não foi por falta de tentativa, por isso temos atletas muito válidos em Portugal que já tentaram ser e não conseguiram, porque mesmo a malta que é muito competente em rocha e gelo não consegue passar no ski. Por isso eu apercebi-me logo que pela via o IAGM não chegava lá. E na altura isto era o único caminho que existia. Por isso em 2001, até muitos anos, durante muitos anos, isto era o caminho assim que existia. Que são certificações internacionais reconhecidas pelos governos locais. Pronto, então a minha formação eu ter através de vários organismos um conjunto de valências que me dariam as competências necessárias para trabalhar. Mais uma vez, a realidade em 2001, 2002, 2007 é completamente distinta da realidade que existe hoje. Mas para dar um exemplo, eu tive formação de socorro, porque fui para os bombeiros voluntários, eu queria ter a componente de pré-hospitalar e estar proficiente em primeiros socorros. Então o que eu fiz fui para os bombeiros voluntários, tirei o curso de TAT, tirei o curso de TAS e depois fui trabalhar para o ENEM e tirei o curso de AE. Por isso tive ali uma progressão de alguns anos dentro do socorro pré-hospitalar que me deu um know-how de primeiros socorros muito sólido e muito forte, que ainda hoje em dia são os fundamentos para aquilo que são as minhas competências. Depois, através do clube, fui ganhando técnicas e depois há muita coisa que foi de autodidata. E, muito honestamente, depois com as mãos no terreno, que é, eu, assim, muito antes da agência comecei a guiar, eu já guiava no Nepal antes da Nomad existir, por isso é muitas mãos no terreno. A parte da certificação é uma coisa muito interessante, porque vamos tentar não ser muito aborrecidos, mas ser esclarecedores, que é, há duas visões para isso. Há a visão do reconhecimento das associações e há a lei do trabalho. Ou seja, associações como a IAGM ou a UIMLA são associações que são reconhecidas depois localmente pelos países e no caso português, em última instância, pela Comunidade Europeia, porque estamos aqui a lidar com a Lei do Trabalho Nacional e com a Lei do Trabalho Europeia. E é interessante separar estas duas coisas, que ser um guia, o IAGM, um exemplo muito claro, até há muito pouco tempo atrás, aliás, até agora, para ser mais correto, não é preciso ter nenhuma acreditação para guiar no Everest. Qualquer pessoa, por isso é que existem muitas empresas nepalesas que operam no Everest. Ser guia ou IAGM ou não, dá igual ao litro. Porquê? Porque o governo nepalês não tem, na sua lei de trabalho, nenhuma exigência. No caso dos Alpes, é completamente distinto. A lei de trabalho francesa, por exemplo, diz que para se guiar é preciso ter XPTO e existe o reconhecimento do IAGM. Nós, na nossa realidade portuguesa, não temos nenhuma linha de formação profissional. Temos algumas formações desportivas, temos, e não vamos entrar aqui um bocado pelas lutas das federações, que não vale a pena,
mas temos algumas formações desportivas, não temos nenhum veículo profissional formativo. Por isso não há nenhum caminho em Portugal que nós possamos fazer que nos dê acesso a estes reconhecimentos associativismo internacionais, como IAGM ou IMLA. No entanto, na lei portuguesa também não existe nenhuma obrigatoriedade de ter esse reconhecimento. Ou seja, o que a lei portuguesa exige é um conjunto de alvarás e de seguros e, infelizmente, a partir desse passo burocrático estar conquistado, vale tudo. E digo isto mesmo infelizmente, porque nós vemos um grande leque de pessoas a trabalhar até mesmo em Portugal e a guiar em Portugal, em que não há nenhum cheque a essa competência. Nós na Nomad somos vítimas desta falta de formação. Nós temos um calendário formativo interno e temos ações de formação internas, mas nós não podemos apenas... Temos neste momento um colega nosso que está neste momento em Espanha a terminar o seu segundo ciclo de TD2 espanhol, já tirou o curso de guia de escalada e agora está a tirar o curso de média montanha. Mas isto é uma realidade única. Nós não conseguimos só recrutar pessoas que consigam fazer este percurso, porque um português, para ter este tipo de formação, tem que ir para fora durante algum tempo. E as pessoas que nós recrutamos, como são todas nacionais, nem todas, ou quase ninguém, tem acesso a esta formação. Por isso, a nossa equipa é reconhecida em Portugal. Este reconhecimento, porque a Nomad cumpre todos os critérios da Lei do Trabalho portuguesa, não é? Por isso, eu, aos olhos da Lei do Trabalho, sou guia. Este reconhecimento nacional tem equivalência europeia e mundial, exceto em países que tenham leis nacionais com restrições acessórias. Ou seja, por exemplo, um bom exemplo, nós há muito pouco tempo atrás questionámos a Eslovénia sobre os requisitos para guiar na Eslovénia, e a resposta foi: a partir do momento em que estão reconhecidos pela vossa lei nacional, podem guiar na Eslovénia. Isto é um exemplo. Por outro lado, se nós quisermos guiar nos Alpes franceses, isto já não tem este reconhecimento, porque para além de estar reconhecidos em Portugal, temos que ter certificações adicionais que a lei de trabalho francesa exige. Por isso, respondendo à pergunta, nós cumprimos todos os requisitos legais, fiscais para a lei de trabalho portuguesa, e isso tem equivalências no mundo inteiro, exceto quando o país tem leis nacionais que vão além disso. E isto podem ser coisas como, por exemplo, sei lá, desde em França ter que ser o IAGM para guiar tudo o que não é trekking, ou ter que ser o IMLA para guiar trekking, coisas que... Isto é tudo assim muito confuso e muito esquisito. Por exemplo, na Patagónia Argentina não existe nenhuma imposição legal, mas localmente a comunidade é muito fechada e não aceita estrangeiros. Esta parte da certificação tem muito que se diga. Agora, a base é esta, que existe a realidade de laboral e depois existem estas associações que fazem o seu lobby e acabam por impor também alguns padrões. Tiago, depois desta explicação da realidade laboral e da legislação laboral, o Tiago, que gostava de colocar aqui uma questão, Tiago Silva, gostava de colocar a questão de viva voz, mas não pode porque entretanto o filho adormeceu, gostava de perceber, para além disso, para além daquilo que é a certificação, em que é que tu achas que a tua equipa se distingue e acrescenta valor quando está a guiar, quando está a operar? Por exemplo, ele coloca aqui alguns pontos: é na garantia de segurança, é na gestão dos grupos, na interpretação. Quais é que achas que são assim os âmbitos onde de facto a equipa da Nomad faz a diferença? Então, começando se calhar pelo início, que é, e eu vou tentar ser um bocado genérico para também isto não soar a estar aqui a vender o peixe da Nomad. Ou seja, aquilo que eu acredito que uma agência deve trazer para cima da mesa é, acima de tudo, uma curadoria. Ou seja, o nosso primeiro passo é tentar selecionar os melhores destinos e oferecer aquilo que, na nossa visão, são as melhores viagens de trekking, de montanha, de outdoor.
Por isso existe logo esse primeiro passo, que é um passo de curadoria. Logo a seguir, e nós trabalhamos por esta ordem, por isso nós identificamos os destinos para onde queremos ir, e logo a seguir vem o conceito, que é como é que nós vamos abordar aquele destino. E isso também é uma grande mais-valia que um guia tem que oferecer. Não é só ir para lá e apontar o caminho, mas é ir para aquela região e haver um conceito por trás daquela travessia. Haver uma lógica para abordar aquele território. Depois vem toda a parte de isto tanto pode ser uma coisa super acessível, como pode ser uma coisa muito remota. Se for uma coisa muito remota, nós temos determinadas viagens que basicamente é impossível fazer sozinho. Por isso, esse é o lado mais fácil de responder, que é nós temos alguns destinos que basicamente, sem ser num grupo organizado, aquilo não é viável. Um exemplo é onde o Jorge Beleza guia, que é nas Tian Shan, que para ter toda aquela logística e realizar aquela travessia, ou é num grupo ou então, quer dizer, fica basicamente impraticável, porque uma pessoa teria que pagar um valor exorbitante. Outro exemplo, por exemplo, é a travessia da Groenlândia. Por isso é uma resposta fácil. Em destinos que são acessíveis e que podiam ser feitos de forma individual, por exemplo, onde eu guio na travessia dos Picos Europa, há várias coisas que um guia dá. Pode ser simplesmente a segurança para alguém que não tem confiança de ir para aquele território. Pode ser pegarem pessoas que nunca imaginariam que conseguiam estar naquele território e dar-lhe a confiança para eles progredirem e evoluírem naquele território. Por isso temos já aqui um patamar de entrada. Eu estou a falar aqui dentro de um clube, mas tenho que imaginar que há muitas pessoas que não têm o know-how de estar em ambiente de montanha, não é? Que ultrapassar uma secção de caminho equipado com uma exposição e destrepar um terceiro grau não é uma coisa que seja assim muito evidente. Eu brinco muitas vezes com os meus viajantes, porque lá nos Picos da Europa fazemos lá umas trepadas e a malta diz logo que está a escalar, eu dou logo ali uma castanhada e dizer, pá, isto não é escalada, não, calma lá, um bocado para posicionar ali as coisas e para as pessoas terem consciência de que nem tudo é um bicho de cabeças. E depois por cima disto, que é assim um bocado a base, vem tudo aquilo que eu dizia há bocado, que é alguém que está lá para quando as coisas correm mal. E às vezes o que é muito ingrato, e quando estamos a comparar, se nos quisermos comparar profissionalmente entre pares, e às vezes o que é muito ingrato é que ninguém se destaca muito quando tudo corre bem. Por isso podemos nos destacar pela viagem que nós fizemos e podemos nos destacar pelo conceito que nós pomos, mas em viagens, por exemplo, quando eu guiava no Santuário dos Annapurnas, é o itinerário mais clássico à face da Terra. Aquilo não há muito que enganar, aquilo é um vale, não dá para inventar, há que subir e descer aquele vale. E eu guiava num itinerário, que tinha um pequeno ajuste aqui e acolá da forma como nós fazíamos as etapas, mas era um itinerário super clássico. Nos anos em que tudo correu bem, estava tudo bem, eu não me destacava. Se me falha a memória, nas 2 vezes em que as coisas correram mal, é aí, e uma delas foi, nós quase que levamos com uma avalanche em cima, e noutra não conseguimos progredir porque uma avalanche tinha caído, é aí que um guia de montanha se destaca, e é aí que entra em ação e toda a sua competência vem para resolver aquele problema. Estou-me a lembrar de uma analogia, é como aqueles instrutores da condução, não é? Que têm o volante. Quando nós estamos a conduzir está tudo bem, os gajos vão só ali sentados, mas se nós fizermos merda, são eles que agarram no volante e nos pedais. Boa. Tiago, a Andreia gostava de colocar isto um bocadinho do outro lado. Tivemos a falar de guias e do que precisam para ser bons guias e os requisitos e o reconhecimento. A Andreia pergunta-te se, do ponto de vista dos viajantes, se a estrutura que tu geres se põe requisitos, se existem requisitos para fazer viagens com a Nomad, por exemplo, já terem feito uma outra viagem, imagino que no nível inferior ou algo do género. Não, a resposta simples é não. E por uma razão, que é... e é uma razão ideológica da agência e muito minha também, que é a montanha tem que ser democrática. Eu venho de uma altura em que ainda havia uma visão de elitismo à volta da montanha. E tudo era muito embrulhado e as pessoas iam
para determinados sítios e vinham e eram os maiores. Opa, e não. Eu acho, e a agência quer democratizar o acesso à natureza, à montanha, ao outdoor. E isto também faz com que, quando nós estamos a criar as nossas viagens, isto está lá presente. Ou seja, nós não criamos viagens de trekking para quem vai caminhar 10 horas por dia sem nunca parar para respirar. Não fazemos. Simplesmente não fazemos coisas assim. Por isso, a resposta mais simples é não. Nós queremos que o trekking ou o outdoor, ou nós temos viagens só de trekking, depois viagens com mais modalidades de montanha, mas queremos que o outdoor seja um veículo para nós conhecermos o meio natural, nos conhecermos a nós próprios e ultrapassarmos as nossas barreiras. Por isso a resposta mais simples é não. Agora, é evidente que dentro da nossa oferta, temos viagens muito acessíveis e viagens mais complexas. E é aqui onde entra o trabalho brutal que o atendimento faz, tentar perceber se as pessoas estão ou não, acima de tudo, formatadas para isso. Nós temos neste momento uma viagem que está no terreno, no Atlas, por isso é uma viagem invernal de travessia com ascensões de trekking peak a 4.000 metros. Não há nenhuma componente técnica, isso também é muito importante. Nós não temos nenhuma viagem que tenha entraves técnicos, ponto final parágrafo. Ou seja, nenhuma das nossas viagens tem uma componente técnica que as pessoas tenham que dominar de antemão. Ninguém tem que saber escalar 4º grau, ninguém tem que saber fazer um corredor, pronto, não há nenhuma componente técnica. Por isso resume-se tudo muito a estado de espírito, a vontade, está formatado para o que vão encontrar, e isso é o que às vezes corre mal, e nós vivemos numa sociedade de hiperconsumo, e quando nós costumamos brincar a dizer que com uma foto, o destino, a data e o preço, vendíamos a viagem. E é aí que as coisas correm mal, que é quando alguém compra uma viagem e não lê o programa, não tem consciência do que vai fazer e depois aparece completamente desformatado. E aí é que é que acontecem estes atritos das pessoas não estarem aptas, entre aspas, para fazer aquilo, não porque haja qualquer pré-requisito, mas porque simplesmente não têm consciência no que é que se enfiaram. Tiago, temos aqui o Rodrigo, que foi a pessoa com quem conversamos na última edição das Conversas de Montanha, que levantou a mão e gostava de fazer uma questão. Eu, antes de dar a palavra ao Rodrigo, queria só lembrar que, entretanto, estamos a caminhar a passos largos para o final, por isso, questões vão colocando, vão levantando a mão. E Sílvia, eu não me esqueci de ti, ainda vamos falar dos locais que mais apaixonam o Tiago. Força, Rodrigo. Olá, boa noite, Tiago. Combinando aqui uma série de questões que já abordaste, nomeadamente a gestão do risco nas vossas expedições, mas também a necessidade de reconhecimento no terreno ou não, coloco aqui a questão de como é que vocês avaliam a necessidade, ou às vezes a obrigatoriedade, de, para além do vosso líder de viagens ou guia de trekking, Nomad, terem um guia local. Porque admito, por aquilo que foi a tua última intervenção há pouco, quando estavas a falar da certificação dos guias, há locais em que é obrigatório ter um guia local. Mas fora dessa questão, que é uma obrigatoriedade legal, vocês certamente em certos destinos, onde isso não acontece, vão pensar se há necessidade de ter um guia local ou não, para além do guia Nomad, não é? Sim, então é assim que é. Lembrem sempre que a nossa realidade na agência tem a descoberta cultural e tem o outdoor, e são duas realidades super distintas. Por isso nós na descoberta cultural recorremos a guias locais para fazer a interpretação do património, ou seja, um líder de viagem aventura não é um guia turístico. Por isso a equipa da descoberta cultural e o líder de viagem aventura, quando está no terreno, contrata guias locais que vão fazer a interpretação do território e da cultura ou do património muito melhor do que qualquer um líder de viagem. Pronto, isto dentro da descoberta cultural. Dentro do trekking, nós nunca contratamos ninguém porque somos obrigados a ter uma certificação local. Nós preferimos não ir por esse caminho. E vou dar um exemplo super concreto. Nós não estamos no Tour de Mont Blanc exatamente por causa disso. E estamos neste momento o Tiago Torrinha foi-se formar, mas já com esta finalidade de nós passarmos a operar no Tour de Mont Blanc.
Por isso nós nunca contratamos alguém porque precisamos de certificação. Se isso for um entrave, nós mais depressa não estamos lá. E o exemplo é o Tour de Mont Blanc. Agora, uma equipa local é, sem dúvida alguma, um bom parceiro. Mas uma equipa local é tudo. Uma equipa local é o taxista com quem tu estabeleces relação que te vai buscar ao aeroporto. É o gajo do restaurante onde tu jantas no primeiro dia. É o bacana do hotel onde dormes no primeiro dia. É a família onde tu almoças no segundo dia. Por isso a equipa local é tudo isto, não é só um guia auxiliar. E isto é que está o desbloquear, porque nós encaramos a nossa estrutura local desta forma holística e valorizamos cada um deles. Eu neste momento não trabalho fora da União Europeia, mas quando trabalhava no Nepal, eu valorizava a malta do rickshaw que me garantia aquele serviço, a malta daquele restaurante onde eu ia, aquela família onde eu dormia. Por isso, a equipa local é todo este conjunto. Um guia local de trekking pode ser interessante ou não. E depende. E agora aqui, aspectos mais de conforto e de gestão de grupo. Ou seja, se tu tens um guia local, podes às vezes ter um grupo não de 10, mas de 12. Porque já tens 6 pessoas a serem supervisionadas por 2 guias. Já tens a capacidade, dependendo do itinerário. Por exemplo, eu nos Picos da Europa guio sozinho. Eu tenho 2 viagens nos Picos da Europa. Guio sozinho. Por exemplo, na viagem só de trekking, guio sozinho. Na viagem de trekking via ferrata, a via ferrata já guio com um espanhol, porque aí está, precisamos dividir o grupo em 2. Por isso tem a ver com a nossa gestão do grupo. E que às vezes, localmente, é benéfico termos um elemento, um guia local, em vez de enviar 2 guias de cá. Que também já o fizemos, e aliás, muitas vezes enviamos até informação, e às vezes até vão 2 ou vão 3, e temos o grupo, às vezes com 2 ou 3 guias nossos. Mas muitas vezes, por gestão do grupo, é benéfico ter um guia local. Agora, o que é que isto acontece? É uma forma também de tu promoveres uma economia local e de tu teres alguém que muitas vezes, agora do ponto de vista isto é muito prático, é muito logístico. Imagina, para gerir, é muito mais fácil tu teres um guia nos Himalaias a gerir os carregadores do que tu gerir diretamente os carregadores. E é assim porque é uma questão cultural. Por isso, às vezes teres um guia local também te ajuda a desbloquear algumas logísticas e a facilitar. Isto porquê? Porque um guia tem uma capacidade finita de preocupações. E se chega ao fim do dia e teve que se preocupar com 1000 coisas, alguma coisa vai começar a falhar. Então é preciso começar a dar prioridade, que é, tu vais estar preocupado em estar a ter certeza que toda a gente está bem, está hidratada e tem o alojamento certo, ou vais estar preocupado em gerir se os carregadores têm as cargas cobertas como devem ser. Por isso tu não podes ter a tua atenção em todos os sítios. Ou seja, tu tens que criar uma logística local que te permite atingir o teu objetivo. E eu trabalhei no Nepal com um guia que depois também te formas amizades para a vida. Tipo, ele conhece a minha mulher. Eu trabalhei com ele durante mais de uma década. Nós já guiávamos sem abrir a boca. Aquilo já era uma simbiose. Por isso também, depois, estas relações também são muito interessantes, da forma como tu encontras ali um par. Mas para responder à tua pergunta tem a ver com isto, tem a ver com ser um guia, ser um carregador, ser um cozinheiro, ser o responsável pelas mulas, tu tens que montar a tua estrutura local. Nós, pessoalmente, nunca vamos pelo lado da imposição. Porque aí está, isso retira-nos... isto era um ponto importante, que é a nossa equipa é a pessoa responsável. Somos nós que tomamos a decisão. Se avançamos ou se recuamos, vamos para a esquerda, vamos para a direita, somos nós, o guia português, o guia da Nomad, com o grupo da Nomad, que tem que tomar essa decisão. Nunca estamos isso para a equipa local. Nós assumimos sempre essa responsabilidade. E isto para dizer que se estivermos a operar nos Alpes com um guia, só porque somos obrigados a ter um guia, é uma desvirtuação desta perspectiva. Muito bem. Tiago, desculpa, só complementar então. Então isso depreende que, com esse nível de responsabilidade que assumes e de controle sobre a expedição,
estou a falar essencialmente de expedições de trekking, vocês fazem sempre um reconhecimento prévio no terreno. Sim. Ok. E já matámos viagens depois do reconhecimento. Para a questão. Não, essa nem sequer fizemos reconhecimento. Não? Tivemos um colega que andou por lá, mas não estava a trabalhar, estava numa viagem pessoal. Ok. Ele cruzou-se comigo, não sei se sabes. Sim. Não, ele estava numa viagem pessoal, não estava a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma lista de destinos constante e temos destinos na gaveta já há anos e anos e anos. Uma viagem, em média, do seu lançamento até ao primeiro grupo, pode demorar entre 1 ano e meio ou 2 anos. É o período entre o pontapé de arranque e enviar um grupo ao terreno. Por isso há aqui todo um conjunto de passos que tem que acontecer, e um deles é a prospeção no terreno, até enviarmos o primeiro grupo. E muitas vezes, ao longo deste processo, matamos a viagem porque sentimos que ela não é viável. Tiago, antes de começarmos a viajar um bocadinho pelos teus olhos e nos contares os locais que mais te apaixonam aqui no planeta e onde guiaste, uma pergunta... Eu pensei que tu ias contar a nossa última prospeção em conjunto na Selva da Madeira. Epá. Por falar em prospeções. Eu tenho que ser mais imparcial, não é? Já vamos a isso. O que diz a Mafalda da Adrimag pergunta: o que é necessário para continuar a valorizar esta atividade, e que direção é que tu achas que nós podemos tomar para isso? Não sei bem se percebia o âmbito da pergunta. Ajuda-me aí a interpretar, Jorge Beleza. Pois, eu entendo que seja valorizar esta atividade do meio onde opera o Nomad, não é? Viagens de trekking, imagino eu, neste caso, para continuar até ter um reconhecimento social e uma valorização deste tipo de atividade. Bem, não sei se bem percebi, mas vou dar 2 respostas. Que é, pelo lado profissional, eu acho que nós precisamos que o mercado, por isso as pessoas, quem compra, comece a ter exigência e comece a exigir coisas, e comece a questionar os guias que contrata, que comece a questionar o Tiago Costa sobre as suas qualificações, sobre as suas certificações, sobre a sua competência. Por isso, do ponto de vista profissional, eu acho que quem compra estes serviços deve ser mais exigente, e deve exigir mais das pessoas que os guiam. Do ponto de vista pessoal, eu acho que nós em Portugal temos que exigir que tratem melhor os nossos espaços naturais e temos que tentar fazer algo por nos deixarem acampar no nosso Parque Nacional, e temos que exigir que tratem melhor aquilo que é o nosso património natural, que está a desaparecer rapidamente. Muito bem. Tiago, a Mariana Dias, e correção, porque há bocado confundia com a Sílvia Guzmão, queria saber desde o início quais é que são as tuas montanhas favoritas ou a tua montanha favorita. E eu adicionava a esta pergunta os locais onde tu guiaste que de facto tiveram um maior impacto em ti. Então, montanha favorita que eu vi, obviamente, não é? Porque há muitas que eu acho que devem ser incríveis. Serra Torre. Para mim o Serra Torre tem uma estética única. Não é a montanha mais alta, não é assim nada, e até é bastante acessível chegar ao pé dele. É uma caminhada, saída de Chaltén, é uma caminhada relativamente curta, por isso nem sequer está assim no fim do mundo, mas tem uma estética e uma história. Eu gosto muito da história que o Serra Torre tem, toda a sua controvérsia, como depois aquilo gerou, todo o debate filosófico que o Serra Torre gerou até agora há muito pouco tempo atrás, com o N. Kennedy. Por isso, para mim, o Serra Torre é uma montanha carregada de muita simbologia e depois, fisicamente olhando para ela, é uma montanha lindíssima. Depois, o sítio onde eu mais gosto de guiar é nos Picos da Europa. Porque tem para já um sítio, foi o primeiro sítio fora de Portugal onde eu guiei, por isso tem um lado para mim emocional muito forte. E depois, como está aqui, eu neste momento estou aqui perto dos Picos da Europa, e como isto está aqui ao pé de casa, não é? Permite-nos vir aqui em cima com relativa facilidade. Quer dizer que toda a gente com quem eu trabalho nos Picos da Europa conhece a minha família.
e a minha família conhece essas pessoas, por isso há uma dimensão pessoal muito forte. Um dos sítios que eu gosto muito nos Picos da Europa é o Colar de Hermoso, e quando a primeira filha do Pablo e da Cris nasceu, ela nasceu em dezembro, e no verão a seguir eu fui com a minha filha lá em cima para elas se conhecerem, por isso há esta dimensão pessoal muito forte. Por isso os Picos da Europa para mim tem esta dimensão pessoal muito forte, e depois tem uma coisa espetacular, que é as pessoas inscrevem-se na travessia dos Picos da Europa com muita pouca expectativa. Porque eu quando guiava nos picos e no Nepal, a malta quando ia para os picos dizia, tipo, e o Nepal. Mas a verdade é essa, é que as pessoas vão para ali com muita pouca expectativa, e aquilo é um território que tem a capacidade de desventrar as pessoas e mexê-las por dentro. E tanto a travessia dos Picos da Europa como as rotas altas da Cantábria, que são as duas viagens que eu guio lá, permitem-me aceder ao interior e àquilo que é o ADN das pessoas. Elas chegam lá com muita pouca expectativa, porque vão ali aos Picos da Europa, dizem-me que até os pais já foram aos Picos da Europa, e de repente quando se vêem em terreno vertical, quando se vêem em terreno montanhoso, são transportadas para outra dimensão. E isto eu acho que é muito interessante, como é que uma coisa aqui tão próxima tem este poder de ser tão transformador. E eu tenho histórias incríveis na travessia dos Picos da Europa, coisas que realmente me comovem das pessoas que já passaram por lá, das dificuldades que tiveram que ultrapassar, e do arco que fazem desde o início até ao fim, e como isso é transformador. Tiago, eu gostava, ligado a isto, de perceber, para além dos locais, e para além desta pergunta dos locais, e até eu acho que casa muito bem com o título desta tua sessão, os povos que te marcaram mais e os locais no mundo onde tu gostaste mais de ter interação com a comunidade local, e o que é que isso significa para ti, muito mais do que as próprias montanhas ou os espaços naturais que tens tido acesso? Todos marcaram. Há um em concreto, e nem sequer é uma zona montanhosa, foi na Amazónia, que me marcou porque foi um caso extremo. Eu acho que a realidade dos povos que vivem em zonas isoladas, em zonas montanhosas, é muito interessante, e acho que nós temos uma visão muitas vezes completamente desconectada dessas realidades. E quando nós dizemos que o desenvolvimento não devia chegar a determinados sítios, muitas vezes não estamos a ter em conta o impacto que isso tem nas pessoas que residem nesses territórios. Por isso, ter o privilégio de estar com inuites ou de estar com sherpas é muito interessante, porque dá uma perspectiva muito boa daquilo que é a nossa casa comum, que é este planeta. Mas eu vou contar assim duas histórias muito concretas em polos opostos. Começando por um extremo, que foi uma coisa que me marcou muito, foi numa travessia que nós realizámos de barco, em que tentámos ligar as duas costas do continente sul-americano por via fluvial, e a determinada altura, no meio da Amazónia, num rio na Bolívia, parámos numa aldeia que estava no meio de ninhures, por isso nós estávamos num barco, num rio, que é um rio na Bolívia que não tem tem tráfego marginal, que basicamente é o médico que percorre aquele rio uma vez por ano, e parámos numa aldeia porque queríamos abastecer de alguma comida, e queríamos ver se conseguimos arranjar ali alguma comida, e parámos nessa aldeia e era uma família. Ou seja, e para pintar um bocado o cenário, por isso estamos a parar no meio da Amazónia, o chão era lama, devido tem tanta umidade e chove tanto que o chão era lama, mas lama mesmo. Mosquitos com uma densidade surreal, muitas formigas vermelhas que têm uma picada brutal, e uma família. Por isso aquela família vive ali toda a sua vida sozinha. Isto foi uma coisa que me caiu assim um bocado. Veres isto à tua frente é uma cena assim muito impactante. Imagina o que é tu viveres toda a tua vida numa aldeia só comigo, não é? Não ia ser bonito. De todo. Por isso, ver aquilo ali à tua frente, imaginar que aquelas pessoas só se conhecem a elas e vivem toda uma vida ali isolada, neste mundo hiperconectado em que nós estamos sempre ligados a tudo,
foi assim uma coisa muito, muito impactante. No extremo oposto, na altura em que eu ainda era repórter, ia fazer um mini documentário sobre a transformação dos monges de Luang Prabang. Ou seja, Luang Prabang é uma cidade que tem uma tradição milenar das ofrendas matinais, em que todos os monges saem dos mosteiros para percorrer as ruas e receberem a comida, e está a ser transformada pelo impacto do turismo. E o objetivo, aquilo era um projeto que ia ser um pitch para a National Geographic, e então o objetivo era documentar o impacto que o turismo estava a ter naqueles monges. Então eu passei 4 dias a viver com um monge e descobri que um monge budista no Laos é basicamente um adolescente a jogar computador de manhã à noite. E que não há cá impacto nenhum, porque aquilo já está completamente... Quer dizer, já não há a ideia romântica do monge que acorda de manhã. Eu, na primeira noite que acordei de madrugada para ir às orações, não estava lá ninguém, e eu perguntei a um disputo, então, mas onde é que está o resto da malta? Epá, estão a dormir, é bem cedo, não estás a gozar. Por isso, no extremo oposto, às vezes temos assim uma imagem romântica, claro que a peça nunca chegou a ser feita, não é? Não havia nada para dizer, e nós às vezes temos assim uma ideia romântica das coisas, e esta ideia romântica de um monge budista numa cidade milenar no Laos, são basicamente adolescentes a jogar computador. Meu caro, eu já não tenho muitas perguntas para ti, porque também está a chegar mesmo ao final, por isso, quem tiver assim as últimas dúvidas, questões para colocar ao Tiago, ou coloca agora, ou depois tem que o contactar de outra forma. Mas eu tinha uma última para terminarmos o YouTube, para poderes ir descansar, porque amanhã é dia para ir esquiar. Eu queria te perguntar projetos, ou projeto, se quiseres, que tu tenhas para o futuro, não tanto do ponto de vista profissional, mas aqui na tua vertente mais esportiva, tens assim alguma coisa em mente, algum desafio para os próximos tempos? Bem, isto da pandemia, este investimento todo no Denali acabou por ter o seu impacto, porque não só foi muito tempo focado naquilo, mas acabou por ser um desgaste muito grande. Por isso estes 2 anos de treino físico focado, de comprar equipamento que se calhar nunca vou usar, acho que foi uma coisa que teve assim um desgaste bastante grande em mim. Neste momento não tenho assim nenhum grande objetivo em vista, pois não? Estás-me a perguntar isso porque partilhamos objetivos. Acho que temos alguns, mas tu achas que não tens nenhum grande objetivo, está tudo bem. Acho que não. Mas ele vai aparecer de certeza. Se calhar certeza. eu diria, estou a relembrava-te aquilo que é um projeto profissional, mas que eu acho que entra um bocadinho numa esfera diferente, que é esta da expedição à Patagónia, que vai ser uma coisa gira. Não, sim, mas isso como está no âmbito profissional não está aqui neste âmbito pessoal. Porque aí está, e isto é uma coisa engraçada, que é, ideias não nos faltam, e agora, sendo completamente abertos, eu e o Beleza formámos cordada, por isso os meus objetivos são basicamente os nossos objetivos, porque fazemos isto em equipa, e ideias não nos faltam, mas depois vem a dura realidade de ter que ir para o terreno, e nós podemos, se calhar, dizer como é que vai ser o nosso 2023. Queres fazer esse exercício comigo? Então, bora lá. Bora. Então, janeiro, Patagónia. Certo. Depois, fevereiro, nós depois vamos em maio, vamos em junho para os Andes. Espera aí que eu vou abrir a agenda. O verão é fácil, junho nos Andes, julho nos Picos da Europa, tu nas Tian Shan, depois vamos guiar na Groenlândia. Exatamente. Voltamos aos Picos da Europa ou às Tian Shan. E terminamos o ano com as atividades da equipa e os nossos campos de treino, porque depois há aqui muitas coisas, não é? Que vão para além do guiar. Pois, isto para dizer que estes objetivos pessoais, depois muitas vezes, olha o Torrinho aqui a mandar bocas, isto para dizer que os nossos projetos pessoais, depois muitas vezes são restringidos por aquilo que são as nossas obrigações profissionais. Por isso não só guiar, mas também ir para o terreno em prospeções. Mas o Beleza falava da expedição à Patagónia,
e nós o ano passado tivemos a ideia de fazer algo experimental dentro da Academia Outdoor Nomad. Por isso a agência tem um projeto paralelo, que é a Academia, e pronto, se calhar não vou agora me aprofundar muito sobre isso, para não ocupar mais tempo. Não tens tempo, tens que ser muito straightforward. Mas tivemos a ideia de lançar o desafio dentro da nossa comunidade, por isso aqui sim com pré-requisitos, por isso uma coisa à parte, dentro das pessoas que já viajaram connosco e de uma comunidade fechada, abrir uma expedição à Patagónia, que foi preenchida um bocado por convite, convidámos algumas pessoas a fazer parte, e assim uma coisa muito restrita, porque a ideia é circunnavegar todo o maciço do Fitzroy e do Serra Torre, por isso serão aproximadamente 10 dias ou 12 dias ou 15, já não sei bem, por isso circunnavegar todo o maciço do Fitzroy e do Serra Torre, que implica uma parte em terra e uma parte em glaciar, no campo de gelo da Patagónia, com uma ascensão pelo meio, e isto que já é algo com a sua dimensão e com a sua complexidade, ser feito não só em total autonomia, mas também em espírito de equipa. Ou seja, as pessoas que vão participar vão fazer parte ativa de uma equipa. Ou seja, é um bocado como se fosse uma atividade de um clube. Foi pegar em pessoas que não têm experiência de montanha e agora estamos a acompanhá-las ao longo de um ano para lhes dar todo o acompanhamento necessário para elas ficarem autónomas, para quando chegarem à Patagónia poderem estar autonomamente a participar nesta expedição. E isso está a ser um projeto, e isto é muito fora daquilo que nós fazemos na agência, está a ser um projeto muito interessante, um laboratório para nós percebermos a capacidade de conseguirmos influenciar as pessoas a ganharem uma autonomia dentro destes esportes de montanha e um bocado a fazer aqui um laboratório desta transmissão de conhecimento e desta mentoria. Perfeito, fechaste 1 minuto antes de terminarmos o nosso tempo. Tens uma resposta para 2 segundos. Pergunta ao Sérgio, Transiberiano e Expresso do Oriente em 23, vão para o terreno? Sim, já estão aí todos esgotados, acho eu. Por isso apressa-te, Sérgio, se ainda queres garantir um lugar. Eu, da minha parte, gostava de te agradecer muito, Tiago, esta disponibilidade que tiveste para estar aqui a falar connosco 2 horas. Passou muito rápido e eu às vezes fico um bocadinho cansado de falar muito contigo, mas hoje não foi o caso, por isso hoje foi fácil de gerir. Agradecer a todos por terem colocado tantas questões, por ter sido tão interativo. Acho que foi enriquecedor desse ponto de vista. Pronto, e era isso. Não sei se o Nelson, entretanto, quer fechar com aquilo. Não? Sim? Fechas? Sim, fecho agradecendo muito ao Tiago pela partilha e dar os parabéns pelo percurso e pela apresentação, que foi excelente, e também por teres conseguido manter aqui mais de 50 pessoas online. Acho que não houve muitos desistentes, o máximo que tivemos foi cerca de 61 pessoas, então 56, por isso acho que é um ranking muito bom. É sinal que foi muito interessante e foi dinâmico e estavas envolvido. Queria falar da próxima conversa, que temos data e não temos ainda a confirmação do convidado, mas à partida poderá meter água e rápidos, assim uma coisa mais aquática e mais invernal. Da minha parte é tudo, Jorge. Obrigado ao Tiago, obrigado ao Jorge, obrigado a todos os presentes. Acho que foi muito positivo e muito bem estruturado, correu muito bem. Obrigado também pelo convite e pela oportunidade. Espero ter respondido às vossas perguntas e, acima de tudo, não vos ter pregado na seca. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que foi pouco tempo para o que terias para partilhar. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Só dizer que esta conversa vai ficar disponível durante 8 dias. Se quiserem rever ou passar a alguém, ela vai ficar disponível no grupo da Escola de Montanha. Só fica 8 dias disponível, depois desaparece. Autodestrói-se. Muito boa noite. Obrigado. Tchau.